Olá, olá a todos. Hoje estamos super atrasados, com 2 minutos e 1 hora e 2 minutos, ok? Hoje vamos falar aqui sobre... Olá, Valen! Hoje vamos falar aqui sobre... Peraí, vamos aqui colar e vamos publicar. Ok, muito bem. Acho que ficou aqui colocadinho nos nossos comentários. Ok, muito bem. Então, minhas desculpas de chegar tão atrasada. Não tem justificativa, mas já não vem ao caso. Já é tão tarde que nem vem ao caso. Ok? Estávamos a trabalhar. Filipa, um beijinho. Um beijinho para ti. Sandrinha, um beijo para todos que estão por aí. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, apesar de que o Sporting vai jogar. Não tenho aqui nenhum problema com as equipas, mas parece ser que não sou a derivada ou adepta do futebol, mas que tem muitos anos à espera deste dia. Então estão perdoados os que não vão ver por causa do Sporting, mas depois tem que ver a gravação. Tá bom? Não há hipótese aqui, mas o que queremos aqui conversar efetivamente é sobre uma situação que é bem interessante, tá bem? Que é sobre as vitaminas e minerais, que nós vamos trabalhar um pouquinho em função de umas situações que estão muito relacionadas à própria absorção dessas vitaminas e que nos fazem aqui muita, vamos dizer, diferença enquanto ao local onde as vitaminas e os minerais são absorvidos a nível corporal. E isso aqui é fundamental, ter um bocadinho essa noção de o porquê que é tão importante efetivamente fazer o consumo desses minerais e dessas vitaminas, ok? Então, aqui realmente vale que tenhamos um bocadinho de carinho enquanto fazemos as nossas vitaminas e saber o porquê. E aqui é fundamental mesmo ter essa situação, ok? Então, vamos lá. Eu gosto muito desses coraçõezinhos e realmente... Peço novamente desculpa para os que estão chegando agora. Hoje eu tenho 1 hora de atraso, ok? Tive a trabalhar e hoje vamos falar sobre as vitaminas e minerais na parte 2. Portanto, nós falamos muito do que é complexo B na vez anterior, porque tivemos que aqui fazer algumas modificações. E então, hoje eu gostaria de que a gente começasse e nos centrasse um pouco numa vitamina que também é hidrossolúvel, ou seja, está solubilizada com água, é efetivamente solúvel, e eu queria aqui que a gente tivesse uma relação bem importante com a vitamina C, e pensar o que nós vamos fazer com a vitamina C. Quando comentamos da vitamina C, toda a gente relaciona a vitamina C com situações de imunidade, que é real e é importante e ela realmente funciona para isso, com as gripes, os resfriados e tudo isso. Mas a vitamina C tem uma função a mais, é em relação ao colagênio, ok? Hoje eu pus um filtro aí, ok? Porque eu estou com uma cara que dá pena. E então coloquei um filtrinho aí de nutrição, porque realmente é isso que a gente quer. E é para demonstrar aqui um pouco a necessidade do colagênio na nossa pele, ok? E então, Ana, isso aqui é muito engraçado. Então, efetivamente, precisamos aqui ter uma noção de que quando a gente consome colagênio, na realidade, o que a gente está fazendo? A gente está consumindo uma proteína, ok? E essa proteína é fundamental que seja bem absorvida. Para o colagênio ser absorvido, hoje em dia já existem algumas coisas muito pontuais. Exatamente, Sandra, já vamos falar disso. Por isso que a vitamina C aqui é tão importante, a gente deixou ela até um papel muito, vamos dizer, de protagonista nesse live de hoje, ok? Por quê? Porque a gente falou muito do complexo B, do que entra em tudo que é a relação
do metabolismo dos hidratos de carbono, que a gente precisa da vitamina B, porque ela faz parte das reações metabólicas para que os hidratos de carbono sejam utilizados de forma adequada. Então, hoje, na vitamina C, ela entra aqui em pontos específicos. Por exemplo, uma coisa que está comentando aqui a Sandra é na absorção do ferro, que a gente já vai falar sobre isso, e é muito importante para os nossos seguidores aqui que ou tem anemia, ou tem processos, no caso de bariátricos, e para as pessoas normais que consomem alto colagênio. Colagênio, as pessoas mais jovens deveriam consumir uma boa quantidade de proteína e já não precisariam, entre aspas, fazer colagênio. Mas o que acontece? O colagênio, ele entra como proteína e pode ser bem absorvido também dessa forma. Só que, hoje em dia, a gente já consegue alguns tipos de colagênio, ou colágeno, como queiram chamar. A gente usa mais o termo de colágeno no Brasil, colagênio aqui, ou vice-versa. Já agora tem uma confusão que já nem sei o que se utiliza melhor, mas o colágeno, como nós conhecemos, está mais dito no Brasil, a gente entra no corpo, a gente quer que ele vá diretamente para pele, fâneros cutâneos, que a gente chama pele, o cabelo, e que ele vá tendo essa função de ser absorvido e vá direto para essa zona. O que acontece? Que a vitamina C aqui, ela é um elemento preponderante para fazer com que essa absorção seja mais eficiente e seja levado numa situação melhor para que seja como se ele tivesse uma chave e a gente coloca o colagênio e ele se adapta e encaixa bem e então passa a ser melhor absorvido, porque ele vai ter um receptor mais adequado. Então a gente consegue, hoje em dia existem vamos dizer, o colagênio já definido em péptidos, que vamos dizer, é como se a gente pegasse a proteína, cortasse em pedacinhos. Desses pedacinhos, os pedacinhos finais que vão ser absorvidos são os aminoácidos, que são conhecidos por todos, os aminoácidos de cadeia ramificada, os aminoácidos como tal. Se a gente junta um monte de aminoácido, forma uma proteína, ok? E os péptidos são pedaços de junções de aminoácidos, ok? E esses aminoácidos, então, a gente junta eles, tudo direitinho, vão formar esses péptidos, que são como uniões de poucos aminoácidos, que vão estar mais ou menos setorizados para que sejam absorvidos de forma direta para esses receptores da pele. Então, é como se nós conseguíssemos uma sinalização e um direcionamento dessas proteínas direto para a pele, ok? Por isso que eu pus esse filtrinho hoje. Por quê? Porque a pele da gente vai ficando usadinha, é um overuse, a gente vai usando a pele e a pele é a mesma, a gente vai trocando as células e tal, só que a gente vai tendo linhas, envelhecimento precoce, falta de hidratação, tudo isso, e o colagênio ele vai fazer um pouco nessa reposição. Por isso que eu pus esse filtro aí, para ver se também melhora e vos estimula a buscar algum colagênio, ok? Colagênio existem várias marcas, mas vou dizer uma coisa. Colagênio, para ser bem absorvido, tem que ter mais ou menos de 8 a 10 gramas a dose. 8 a 10 gramas, não são miligramas. Portanto, há muito colagênio que tem cápsulazinhas mínimas, que a absorção tem que ser ou é uma nanotecnologia muito sofisticada e muito evoluída, ou realmente a absorção fica baixa. Por quê? Porque normalmente o colagênio nós usamos ou em saquetas ou em doses normais, que se mede como uma colherzinha, um medidor que vem dentro dos potes, das latas, das caixinhas do colagênio, dos envases, e aquilo é misturado com a água, ok? Então a gente mistura. Os colagênios que são para tomar assim em cápsula, não tem a quantidade normal, adequada para ser funcional a isso, ok? Então é importante ter essa noção, que isso aqui faz toda a diferença, ok? E então temos que ter um bom colagênio. Quando o colagênio vem unido já na própria fórmula com a vitamina C, ou ácido ascórbico, então a absorção dele passa a ser ainda melhor e mais estruturada, em que ele vai ser absorvido como tal. Então, vale a pena, efetivamente, buscar colagênios que tenham uma boa absorção. Helena, um beijinho. Que tenham aqui, efetivamente, uma absorção associada ao que tenha minerais associados. Alguns vêm associados também com magnésio, o que é ótimo
quando o colagênio vem associado com vitamina C e magnésio, que existem nas fórmulas e tal, e então realmente vale a pena. Então, a vitamina C aqui, o nosso objetivo não é falar do colagênio, é falar da vitamina C, porque a vitamina C é efetivamente uma dessas vitaminas que vai fazer parte desse metabolismo todo, e é aqui fundamental de poder estruturar e estar junto. Então, ela vai fazer essa função, não só a função imunológica, como a função efetivamente de colocar o colagênio no local correto, de melhorar a absorção, ok? E realmente a gente ter aqui, então, um aproveitamento melhor, porque senão, simplesmente, o colagênio vai ser consumido ou ingerido e absorvido como uma proteína qualquer, ok? Ela faz essa diferenciação. Outra coisa, em relação a vitamina C, ela vai trabalhar muito nisso que a Sandra até coloca aqui em cima. A Sandra fala do objetivo de aproveitamento do ferro. E efetivamente a vitamina C, ela vai fazer, então vai trabalhar na síntese de colagênio e de carnitina, que é um outro elemento que ajuda na síntese proteica, e ela vai ser um agente redutor que vai oxidar o ferro, que é um cofator das enzimas envolvidas nesse processo, na síntese desses compostos. Além do que, ela vai tratar de fixar ou aproveitar o ferro oriundo dos alimentos ricos em ferro quando a gente toma, então, com a vitamina C. Então, como é que a gente pode fazer? Na hora das pessoas que têm um pouquinho mais de deficiência de ferro ou algum tipo de anemia ou que estejam em tratamento com ferro ou já fizeram ou já tiveram anemias ou têm anemias de frequência ou pelo processo de cirurgia bariátrica que tem anemia, quando a gente come algum elemento que é rico em ferro e especialmente se comer carne que é rica em ferro de tipo ferro M, que é um ferro muito melhor absorvido e muito mais de rápido acesso para o corpo, o que a gente devia fazer? Devia fazer, então, tomar junto nesse dia, por exemplo, uma limonada, uma aguinha com limão, que é tão simples e tão fácil de fazer, ok? Limão, água, espreme um limãozinho e come junto com a refeição, come a refeição. Os bariátricos, normalmente, existe esse detalhe que não podem comer e beber ao mesmo tempo. Não há nenhum estresse, ok? Comam. E depois, então, tomem a sua limonadinha, a sua água com limão, porque esse teor, esse pouquinho de vitamina C de um limão espremido na água, que pode pôr um edulcorante se precisar, ou um adoçantezinho, pode fazer, não há nenhum estresse, vai fazer uma melhor absorção desse ferro. Então, esse ferro vai para o sítio certo, vai depois, então, produzir umas hemácias e vai melhorar a produção dos glóbulos vermelhos e tudo isso, mas vai ser carreado pelas hemácias e ele está bem absorvido. Então, esse ferro fica disponível para ser bem utilizado no corpo. E é toda a diferença que a gente precisa aqui. Então, é simples, tão simples como ter algo de vitamina C quando consumir alimentos ricos em ferro. Isso vale pela carne, isso vale com e isso vale aqui com a carne, vale com o espinafre, vale com a beterraba, vale com o feijão, um caldinho de feijão, uma sopinha de feijão, que é rica em ferro, embora não seja um ferro M de carne, mas nessas sopas mas também vai ser melhor absorvido quando tiver junto com a vitamina C ou uma disponibilidade da vitamina C nessa hora da alimentação, ok? Portanto, é fabuloso. Outra coisa que se pode fazer é temperar a salada, em vez de usar vinagre, usar limão. O limão puro na salada vai também propiciar uma melhor absorção do ferro, porque tem a vitamina C disponibilizando essa união para que o ferro seja melhor absorvido. Então, essas são situações tão banais, tão fáceis. Maria, um beijinho para ti. Tão fáceis, tão simples. Joaquim, um beijo. Que é tão facilmente e tão acessível que muda completamente a absorção desses alimentos a nível corporal. Então, aqui realmente ter uma noção disso é extremamente positivo. Deixa eu ver o que mais assim que eu tenho para a gente colocar. Quando a gente fala de novo do colagênio, só para comentar,
eu vou aqui efetivamente trabalhar na fixação depois desse colagênio e não só na matéria do tecido fibroso, que é o próprio colagênio, vai trabalhar nas cartilagens, na matriz óssea mesmo, na pele, nos tendões, que vai ajudar no cabelo. Ele é formado através, ou seja, ele vai acabar ajudando na formação de uma outra substância que chama hidroxiprolina. E efetivamente está aqui envolvida nesse metabolismo todo. Então, quanto melhor... obrigada, querida. Isso é nada mais que um filtro. Esqueça. Isso é nada mais que um filtro. Então, isso vai ajudar aqui, efetivamente, a melhorar toda essa relação da absorção também do colagênio quando a gente tiver a vitamina C. Então, a vitamina C, ela participa aqui de várias coisas. Com relação à parte imunológica, ou da prevenção das infecções, o que acontece? Ela está envolvida numa relação com os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são aqueles soldadinhos do corpo, que a gente aprendeu aquilo de pequeno, que o corpo tinha uns soldadinhos que eram os glóbulos brancos. E os leucócitos, nesse caso, eles estão envolvidos porque a vitamina C, ela realmente melhora essa integridade da membrana desses elementos, dessas células desses glóbulos brancos. Tem que baixar o volume, Sofia, por favor. Então, vai aqui melhorar essa relação e vai fortalecer a parte imunológica, porque melhora, é como se eu tivesse uma melhor armadura, digamos assim, dentro dessas células de tecido, dessas células de defesa, dos leucócitos, mesmo das células brancas, que vão efetivamente dar vão melhorar e vão ter uma resposta melhor à imunidade. Então, essa é uma situação que é extremamente benéfica e vantajosa para o que é a vitamina C, especificamente aqui, comentando como ainda das vitaminas que a gente chama hidrossolúveis, ok? Então, o que acontece? Quem é que precisa mais de vitamina C? Além dos nossos bariátricos e das pessoas que têm uma redução na própria ingesta, porque, lembre-se, quando a gente, logo depois da cirurgia, para quem é bariátrico, a gente tenta cuidar que diminua o consumo dos cítricos. Não é por nada, é simplesmente porque os cítricos são um pouquinho mais agressivos para dentro do estômago e podem causar aqui alguns detalhes. E por isso se trata de diminuir um pouco essa, vamos dizer, essa ingestão de vitamina C, que vem proveniente, então, do sumo da laranja e tal. Por quê? Porque eles são irritantes gástricos, então é um período que a gente tenta diminuir. Passando esse período, já na fase da dieta livre, a gente vai voltar a consumir laranja, o limão, a limonada, tudo porque a parte gástrica já ficou completamente cicatrizada, principalmente nos processos de cicatrização, que a gente trata de cuidar essa parte da vitamina C. Então, há pessoas que são fumantes e há bariátricos que infelizmente continuam fumando, que é um hábito que deveria ser aqui, tá em desuso, tá? Isso aí tá alto. Sinto muito aos fumantes aqui presentes, vão ter que melhorar o seu consumo de vitamina C, porque a vitamina C efetivamente deveria ter uma ingesta boa diária de vitamina C, mais ou menos dos 100 miligramas, porque o tabaco, ele afeta muito a nível pulmonar e a nível de todas essas membranas celulares e faz aqui algumas lesões em que entra numa parte oxidativa bastante importante, além da parte tóxica. E então a vitamina C aqui faz realmente um reforço, numa melhoria na resposta desses indivíduos em relação a qualquer tipo de infecção também. Então as pessoas fumantes deveriam ter efetivamente um maior aporte ou quantidade de vitamina C que consomem. A vitamina C pode ser consumida sozinha, num complexo desse, um efervescente, tem várias marcas comerciais, podem ser feitas. Posso tomar um suminho de laranja todos os dias, desde que nos bariátricos, com cuidado, não exceder muitas quantidades, porque ela é muito doce, e quando está muito doce tem um teor de glicose um pouquinho mais alto em relação à frutose que tem, e eventualmente, em alguns pacientes, poderia causar o dumping.
Então, eu efetivamente tenho aqui o cuidado de que na vitamina C, nos bariátricos, seria, Vivi, um beijinho para ti, nos bariátricos seria mais aconselhável e nos bariátricos fumantes, seria mais aconselhável que deixassem de fumar, ok? Os que fumam, seria mais aconselhável que utilizassem uma fonte de vitamina C específica, pode ser um efervescente, mas que tenha um consumo fixo, importante, porque tem aqui alguns efeitos que são efetivamente muito beneficiosos quando se faz a vitamina C. Só que a vitamina C não está só na laranja, tá? A vitamina C está na acerola, que é uma maravilha. Luísa, querida, um beijinho para ti. Tá na acerola, tá na papaya, tá na manga, tá no kiwi, tá no kiwi dourado, no outro também tem muito, nos morangos, nos tomates, nos pimentos, brócolis também tem vitamina C, ok? Que as pessoas esquecem que a vitamina C só tem no cítrico. Não tem só no cítrico, tem muitas outras coisas. Então, agora é época de morango também. Então, vamos utilizar aqui os morangos a mais. Então, comer uma salada e pôr morango na salada é excelente. Okay? Pôr laranja na salada é excelente. Então, é uma fonte que eu estou consumindo com certa quantidade e que, nesse caso, eu já recebo o teu chauzinho. É a minha amiga querida de infância que anda por aí. E fico muito contente. Manda um beijinho aqui, um tchau. Ótimo. Manda uns corações para mim, então. E então, efetivamente, é o que a gente... Ai, obrigada. Adorei. Então, efetivamente, são esse tipo de produtos ou de alimentos aqui que vão propiciar um melhor consumo de vitamina C, não só indo para a parte medicamentosa da farmácia, mas com alimentos que a gente consegue, que são ricos em vitamina C. E a gente só tem assim, que a vitamina C só vem da laranja, do limão e da tangerina. Pronto. E que ananás também é cítrico. Ananás não é cítrico, tá? Ele não tem ácido cítrico, tem ácido, mas em maior quantidade de ácido oxálico, é muitíssimo bom e pode ser utilizado também, só que a fonte de vitamina C é maior nesses alimentos, mas o morango também tem uma quantidade muito alta e os kiwis também tem uma quantidade muito alta. Então, se eu fizer aqui um repertóriozinho de um pouquinho mais de fruta de manhã, que eu possa colocar um pouquinho de cada uma, eu vou ter um pratinho excelente que qualquer bariátrico ou qualquer um que não seja bariátrico come muito mais saudável, muito melhor e vai proteger já desse ponto de vista imunológico e na própria absorção de qualquer outro elemento que eu junto na minha alimentação tiver e que seja fonte de ferro. Ok? Além do que, se eu estou consumindo uma proteína, também melhora do próprio alimento, da própria proteína, o colagênio dessa proteína. Ai, Luísa querida, tu és um amor. Essa é uma aluna minha. Já é colega, pá. Já são palavras maiores, já é colega. E então vai aqui efetivamente melhorar toda essa absorção, ok? Então vale ter a vitamina C muito presente na nossa vida e tem que estar efetivamente muito presente. A deficiência da vitamina C é muito raro, aparece, uma deficiência aguda era o escorbuto, tem algumas síndromes, tem dificuldade na cicatrização de feridas, mas isso aqui são condições que na nossa realidade cá em Portugal, e tanto no Brasil, nós consumimos muita fruta, consumimos muitas coisas diferentes, então não há esses grandes problemas, ok? Nos adultos, o que acontece às vezes são gengivites por deficiência de vitamina C, ok? Mas em geral aqui não há maior problema. Algumas lesões reumáticas e tal, mas isso são já pessoas com mais idade que tinham um consumo muito baixo de vitamina C. Caso contrário, nada. Toxicidade. A toxicidade realmente pode acontecer quando se toma muito, mas nessas vitaminas hidrossolúveis praticamente não tem, porque a gente acaba urinando bastante e acaba levando para fora. Tanto é que se consome uma quantidade muito grande, 1000 miligramas não faz falta para ninguém, vão fazer mais de 50% disso, 500 miligramas vão eliminar na urina, o que também não vale a pena. Então não gastem dinheiro à toa porque não tem sentido nenhum, ok? Dá um beijinho. Então aqui vale a pena efetivamente consumir frutas, vegetais e tudo que a gente já falou. Se vão fazer suplementação, um suplemento pode ser isolado,
Em momentos específicos pode ser isolado. Para os bariátricos convém, quando se faça efetivamente, eu tenho alguma deficiência, uma anemia ou qualquer coisa do estilo, nós vamos aqui trabalhar isso aqui, vai funcionar muito bem. E pronto, excesso de vitamina C poderia não de forma tóxica, mas poderia ter cálculos renais, e se a pessoa já tem algumas histórias, poderia piorar quando tem quantidades muito grandes. Pedrinhas nos rins, essas coisinhas assim que seria aqui importante ter uma noção. Mas basicamente, paremos de falar porque é basicamente isso, ok? Agora, o que nós vamos colocar? Eu quero colocar aqui para vocês uma imagem que eu gosto muito, que tem a ver um pouco com essa relação do bariátrico na absorção. Então, eu vou tentar aqui colocar uma imagenzinha para vocês, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Selecionar mais fotos, deixa eu buscar aqui, porque quero colocar aqui para vocês uma imagem que eu gosto muito. Ok, esta aqui, muito bem. Então aqui, o que eu tenho? Dentro do meu intestino, ok? Acho que vocês todos conseguem ver, eu tenho aqui uma parte do intestino onde é feita a absorção de algumas vitaminas e minerais em todas as pessoas. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, na parte de cima tem o esôfago, então imaginem que seja um tubo, tenho a boca, depois o esôfago, depois tem o estômago, ok? E depois tem o duodeno. O duodeno mais ou menos tem uns 30 centímetros e é onde principalmente é absorvido alguns minerais e vitaminas específicos. Por exemplo, cálcio, magnésio, o ferro, o cobre, acompanhem-me ali, o selênio, a vitamina B1, a B2, a B3, a vitamina B9, o que mais que eu tenho aqui? Tem todos esses elementos aqui, eu tô utilizando o ácido fólico, ok? E as vitaminas lipossolúveis, a A, a D, a vitamina E, a vitamina K, são absorvidas principalmente nesta parte do duodeno. O que acontece? Quando nós fazemos uma cirurgia, e das cirurgias bariátricas, muita dessas vitaminas ficaram num sítio onde houve o desvio, então a comida não passa por aqui. Consequentemente, a absorção fica diminuída efetivamente desses elementos aqui, ok? E então, quando isso aqui fica diminuído, fica bastante complexa a situação na absorção, principalmente desses elementos. Por isso, as vitaminas, os complementos, os complexos vitamínicos para os bariátricos. Sophie, tem que abaixar o volume, filha. Isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição importante nessa absorção desses elementos. Por quê? Porque é a zona onde foi feito o desvio, a comida não passa por aí. Consequentemente, é muito mal absorvida. Por isso, nós temos que utilizar os complementos das vitaminas, os suplementos, que tenham uma quantidade muito maior para tentar ainda ser reabsorvido em partes posteriores do intestino. Esse é o grande problema ou o grande efeito colateral de quando são feitas as cirurgias, seja elas quais forem. Quando falamos do sleeve é muito menor, porque vocês vejam no estômago vai ser recortado, nós vamos perder aqui algo do fator intrínseco na absorção de complexo B, sobretudo B12, mas normalmente mantemos o resto das porções do intestino, ok? Então, vai ter uma absorção que, de qualquer forma, vai estar diminuída, mas ainda conseguimos aqui orientar de que isso vai funcionar ainda bastante bem. Então, nós precisamos efetivamente garantir que essas vitaminas e esses minerais cheguem na alimentação. Portanto, necessito consumir alimentos em que esses minerais estejam em quantidade importante, porque existe uma biodisponibilidade muito melhor do que daqueles alimentos em que eu como, não só da suplementação, ok? Então é importante aqui a gente cuidar desse fato. E isso aqui faz toda a diferença. Eu já vou mostrar depois outra parte, ok? Eu gostei dos corações, obrigada. Então, aqui, o que eu preciso? Que efetivamente
eu consiga fazer uma alimentação mais adequada possível e depois complementar com os meus suplementos. Portanto, os suplementos vitamínicos vão ser consumidos sempre, nos bariátricos sempre, porque eu não posso correr risco de não absorver essas vitaminas e minerais. E vocês viram que aqui é importante. Então, agora eu vou mostrar para vocês outra imagem, ok? Outra imagem em que eu tenho aqui alguns outros elementos. Deixa eu pôr aqui. Eu sou um pouco lenta nisso, né? Como já viram. Pronto. Mas tudo bem, é assim mesmo. E então, vou agora compartilhar com vocês essa outra parte. Então, como vocês viram, antes vamos dizer, continuando aqui, se a gente coloca uma imagem do intestino, tem que lembrar que começamos com a boca, esôfago, vem um tubinho por aqui, estômago aqui embaixo, e daí para baixo. Então, primeiro vem o estômago, depois vem a primeira, segunda e a terceira porção do duodeno, que é essa parte do intestino, ok? E faz umas curvinhas. Depois vem o jejuno, que é uma parte bastante mais comprida, que tem mais ou menos uns 2 metros e pouquinho. Vai depender de pessoa para pessoa, mas normalmente uns 2 metros e pouco. Nessa parte do jejuno, logo depois do duodeno, porque ele vem na sequência, é um tubo, lembre-se que isso é como uma mangueira. Logo nessa parte, eu vou ter também a absorção da vitamina B1, da vitamina B2, da B3, da B7, do ácido fólico da B9, da B6, da vitamina C especificamente, da vitamina A, da D, da E e da K. Vou ter aqui a absorção do cálcio, do magnésio, do ferro, do zinco, do crômio, do manganês e do molibdênio, que são todos elementos aqui extremamente importantes para a nossa nutrição e vão estar absorvidos mais nessa porção. Como as cirurgias, essas que estamos a falar, que são as que nós passamos, o cirurgião, quando vai fazer a cirurgia, tira lá um pedaço, vamos dizer que seja o bypass ou mini bypass, vai cortar um pedaço do estômago, vai deixar o estômago tudo ali e depois vai continuar o seu processo e ele vai puxar, como se fosse um tubinho, ele vai puxar partes até que chegue mais para frente para empatar essa partezinha aqui em cima, perto do estômago, ok? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu também vou obviar parte da absorção do intestino, ok? E então, partes dessas vitaminas não vão ser absorvidas. Igualmente nessa segunda parte, porque mesmo que eu não tire todos os 2 metros e pouco, não puxe todos os 2 metros já do intestino para fazer o empate, uma boa parte eu vou perder, porque eu vou justamente obviar a absorção. Então, por isso é tão importante que, novamente, eu pense que as vitaminas não é luxo da nutricionista. Não é luxo que a nutricionista agora manda tomar vitamina, ai que chato isso, ou o doutor manda tomar as vitaminas, não sei o quê. Não, é porque essa parte ficou obviada. A comida não passa por ali. Se não passa por ali, não há absorção desses elementos ou há uma pequena absorção, ok? Por isso, esses complementos vitamínicos, às vezes tem para tomar 1 por dia, às vezes tem para tomar 2 por dia e às vezes tem para tomar 3 por dia, dependendo da formulação. Não quer dizer que 1 por dia é o maravilhoso, eu posso até, um beijinho, posso até tomar mais de 1 por dia. As meninas do Surfing Room, beijinho. E então, não é que eu precise tomar uma só, 2 ou 3, o que é melhor, não. É simplesmente que eu preciso recuperar, Andy, um beijo. É que eu preciso efetivamente recuperar essa absorção nesses elementos, ok? E isso aqui é fundamental, é fundamental. Então, essa noção de onde é que está esta absorção a nível intestinal, porque estamos a falar de dentro do intestino, é que vai ser o ente aqui importante na formulação desses compostos vitamínicos ou desses suplementos vitamínicos, como a gente queira chamar, para a gente poder aqui colocar todos eles. Paz, beijinhos, adoro os corações. Obrigada. E então, efetivamente, essa situação vai modificar completamente a nutrição do indivíduo. Por quê? Porque eu vou conseguir ter esses nutrientes. Então, a formulação é importantíssima das vitaminas e também os momentos de tomar as vitaminas, ok? As vitaminas podem ser consumidas de manhã, logo de manhã, junto com a comida, não há nenhum problema,
antes de deitar, para aquelas vitaminas, aquelas pessoas que ficam repetindo a vitamina ou ficam com uma sensação de desconforto gástrico, podem fazer mais à noite, mas efetivamente quando é a hora da comida, acaba tendo uma absorção até muitas vezes melhorada, ok? Então, se ela é de 1 comprimido ou de 3, o que é importante é tomar a dose que é prescrita. E se são 3, toma as 3 vezes, qual é o problema? É melhor tomar uma vitamina do que tomar remédio para pressão, certo? Então tem que ter um pouco essa noção de que a vitamina não é uma coisa negativa, não, muito pelo contrário. Então quando a gente falava do hercêutico, daquela coisa do cabelo, olha, eu não tenho aqui o pote porque eu levei para algum lado, mas quando a gente falou do hercêutico aqui, ou das benesses, quando a gente tem o cabelo, não sei o que, é porque essa parte da absorção vai ficar comprometida. Então a gente faz uma suplementação específica e melhorada para essa zona. Isso aqui funciona lindamente. Então é o que a gente efetivamente quer aqui, tratar de ter isso aqui junto para que essa alimentação seja muito boa e muito eficiente. Pronto. O que eu vou continuar aqui para mostrar para vocês? Vou fechar essa imagem, vou parar essa partilha e vou mostrar para vocês ainda outra imagem, ok? Que é de uma parte mais posterior, mais ao final do intestino, que também tenho aqui variabilidade nessa absorção, porque vão ser outras vitaminas e minerais que vão estar sendo absorvidos. Então, para quem vem chegando agora, Rita, um beijo para ti. Para quem vem chegando agora, nós estamos a falar sobre vitaminas e minerais numa parte 2 e mostrando alguns locais de absorção a nível intestinal. E por isso a necessidade de fazer algumas vitaminas e, sobretudo, por exemplo, a vitamina C, que a gente já falou, para absorver melhor o colagênio ou o colágeno. Vitamina C para quem é fumante. Vitamina C também para quem tem deficiências de ferro, porque, vamos dizer, melhora muito a absorção desses elementos quando nós fazemos efetivamente uma absorção aqui mais adequada desses nutrientes, não é? De uma forma aqui bastante melhor. Então, eu quero agora, vou mostrar para vocês outra coisa, só vou buscar aqui uma outra partezinha aqui. Deixa eu colocar para vocês uma outra imagem, que é esta daqui. Então, vejam bem, o que eu tenho aqui? Eu já tô lá atrás no intestino, tá? Na parte mais de baixo, que é a parte do íleo. O íleo tem mais ou menos 3,5 metros. Nós temos uma barbaridade de tamanho de intestino, ok? Então, no íleo, vocês voltem a ver que... Olá! Fátima, um beijinho. Tava mesmo à tua espera, que não tinha te visto por aqui. A Fátima não falta uma. E Fátima, hoje eu tô super atrasada. Mil desculpas, porque hoje eu cheguei tarde, tive muitos compromissos até agora há pouco e depois tinha aqui alguns detalhes que eu não pude chegar na hora certinha. Mas quem não viu agora, fica aí a gravação para depois verem, para depois, se tiverem dúvidas, perguntarem, tá bem? Então, vamos lá. Com relação aqui, outras coisas importantes, deixa eu colocar para vocês. Essa parte do íleo, que é uma parte mais para trás do intestino, nós vamos voltar a ter uma boa absorção de vitamina C, de ácido fólico, que aqui é fundamental também para toda essa parte das anemias, da formação do sangue, de tudo isso eu preciso ter ácido fólico aqui, ok? Do complexo B, da B12 especificamente, e aqui eu já passo a absorver muito mais a vitamina D, a vitamina K e outra vez o magnésio, ok? Porque nessa zona específica, se a gente voltar para trás, oi minha Andréia querida, estás boa? Bom te ver, hoje cheguei tarde, então chegaste em tempo. Essa é uma amiga queridíssima, que sempre chega tarde, mas ela tem justificativa também. Então é assim, nós estamos hoje a falar de vitaminas e minerais, da parte 2, e dos locais de absorção. E ela está trabalhando também com o paciente bariátrico, e então é bem interessante essa parte. Quando a gente fala, olá querida, quando a gente fala sobre o íleo, que é essa parte mais distal do intestino, ou seja, mais lá para o final, vai ter uma absorção específica de C, ácido fólico, B12, vitamina D, K e magnésio. Então, como vocês viram, o intestino dá chance
O organismo é fantástico, é fabuloso, tá muito bem feitinho, né? Papai Deus fez isso aqui realmente em condições para a gente não ter problema, porque ele ainda põe uma última chance de acabar absorvendo algumas boas vitaminas, portanto, vitaminas e minerais. Portanto, aqui vale o fator de comer bem. Hoje eu tive uma coisa na consulta muito interessante. Veio uma pessoa e me disse assim: ai, doutora, mas agora que eu fiz isso, eu vou ter que estar sempre à dieta. E eu fiquei pensando, mas eu não estou à dieta o tempo inteiro. Ou seja, comer saudável não é estar à dieta. Comer saudável não é dieta. É comer saudável. Aquilo que estava aí colocadinho atrás, quando eu coloquei a live, coloquei o filtro, não é dieta, é um pouco de qualidade. E essa qualidade eu me presenteio, eu posso me dar. Eu posso comer cicuta e me envenenar e comer estricnina, mas também posso comer coisa boa. Então, o fato de estar à dieta, eu acho que é um presente para nós, já que nos fizeram um corpinho tão direitinho, tão bom, não é? E que nos propicia tanta coisa boa. Então, veja bem, nós temos aqui no final, nessa partezinha, ainda uma chance de absorver vitaminas. Essa parte, há uma cirurgia que mexe com o intestino, com muito mais quantidade de intestino, que é a derivação biliopancreática, e que essa sim ainda resgata mais partes do intestino, onde vai ter uma absorção, ou seja, o desvio vai ser muito maior. Afortunadamente, essa cirurgia se faz pouquíssimo nesse país e já é uma coisa até meio em desuso, porque tem muitos efeitos colaterais e as pessoas praticamente não fazem essa técnica. Não é que não fazem, mas fazem pouco. E essa técnica tem umas indicações muito específicas e afortunadamente são poucas as pessoas que entrariam nisso, então esqueçam disso porque isso não vale a pena. Porque tem realmente umas malabsorções brutais. Ok? Então, como vocês veem, mesmo cá embaixo, eu ainda tenho, dentro do que é o cólon, a absorção da vitamina K e da nossa amiga biotina, que é boa aquela para o cabelo, ok? Portanto, essa suplementação, tanto que a gente falou da vez passada, do cabelo, não sei o que, vai ter ainda um momento muito importante de ser absorvido cá embaixo. E isso aqui é fenomenal. Ok? É o que a gente quer efetivamente. Então, justamente tentar colocar e adequar essas vitaminas que a gente consome de acordo com o ponto de desvio que a gente não, ou que é feito no nosso corpo, em que não é absorvido. Então, vou ter que efetivamente buscar aqui vitaminas as mais adequadas para esta situação, ok? E por isso existem formulações diferentes. Necessidades de tomar uma toma ao dia, 2 tomas ao dia, 3 tomas ao dia. Então, não sofram quando existem vitaminas que tem que tomar 3 vezes por dia. Não é problema, toma no pequeno almoço, você não come 3 vezes por dia, come mais. Então, uma das comidas pode sempre ter a vitamina junto, e tem umas caixinhas hoje em dia que a gente põe as vitaminas e toma, ou seja, não é nada de outro mundo, ok? A fase mais chata das vitaminas é a parte mastigável, que é no primeiro momento, e logo depois podem deixar de fazer isso e tomam vitaminas normais. Então, o fato de ter colocado isso aqui para vocês... Anocas, um beijo! O fato de ter colocado isso aqui para vocês é justamente para que se veja a importância da onde, em que local essas vitaminas, esses minerais são absorvidos, ok? Portanto, aqui é fundamental, eu vou interromper essa partilha, aqui é fundamental mesmo que se tenha esta noção para que a gente possa efetivamente não esquecer, porque a pior parte é quando a gente esquece de tomar as vitaminas, ok? E tem muita gente, conheço muito bariátrico que já fez a cirurgia há 4, 5 anos e acham que, porque uns assim, já fizeram a cirurgia há bastante tempo e já não tomam mais vitamina nenhuma, ok? E lógico, tão vivinhos, tão direitinhos e tal e qual, mas tem alguns déficits que acabam se acostumando a ter situações que não são as melhores. Por quê? Porque já se acostumaram àquilo. Então, não pode ser assim. Quem fez a cirurgia em 2014, 2012, 2000 e para trás, tem que continuar a fazer vitamina. Ok? Então, pensar que isso é um estilo de vida. Ok? Não é simplesmente porque é gracioso ou porque é nutricionista que manda tomar vitamina o resto da vida. Eu tomar vitamina o resto da vida. Não tem gente que é diabético que tem que fazer insulina o resto da vida?
A mesma coisa, quando se faz cirurgia bariátrica, essa questão dos diabetes se resolve, não vão mais ter problema, quem teria tendência, etc., resolve-se, mas temos aqui que cuidar, fazer a manutenção disso para poder, então, ter proveito e não ter déficit ou deficiência de nenhum tipo. E isso aqui é que é fundamental, ter essa noção e ter esta relação, ok? Isso aqui é bem importante. Pronto. O que mais que eu queria comentar aqui para vocês? Porque já vamos também, eu acho que eu falo demais, já vamos aqui um pouquinho adiantados também na hora, para a gente ver esse detalhe de efetivamente ter o cuidado dos locais e de fazer... É assim, a Fátima fez uma pergunta aqui bem importante. Sempre vão ser as mesmas do primeiro ano? As vitaminas, como elas estão efetivamente formuladas, não é que sejam por anos diferentes que vai ter uma pior absorção. O detalhe é o local da absorção. Então, efetivamente, a gente desenha as vitaminas para que elas sejam colocadas da melhor maneira possível e que tenha todos esses ingredientes para que se possa efetivamente ter as vitaminas para que sejam absorvidas no sítio local. Por quê? Porque mesmo passando anos de uma cirurgia, os locais que ficaram em desvio serão os mesmos. Então, na realidade, pode sim, efetivamente, serem as mesmas vitaminas, desde que tenha as quantidades adequadas para que sejam absorvidas nessas condições. E às vezes sim a gente tem que complementar. Por quê? Porque às vezes tem uma deficiência de zinco, especificamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar o nosso complexo vitamínico e vamos fazer zinco a mais. Zinco é uma vitamina, é um mineral, perdoem, que é bastante simples, bastante fácil de conseguir, não é caro nem nada, mas às vezes tem deficiência. Por quê? Porque a pessoa não come nada de marisco, ou não gosta muito de frutos do mar, que são elementos ou alimentos mais ricos nesses minerais, e as pessoas por A ou por B ou por medo, ou porque não gostam, simplesmente comem muito pouco. E então a quantidade da absorção dele passa a ser baixa. Aí a gente vai correlacionar com as análises bioquímicas que são pedidas ou solicitadas de X em X tempo, para a gente ver se tem uma deficiência específica de zinco. E aí, se houver ou tiver baixo, nós vamos complementar. A mesma coisa com a vitamina D, porque mesmo que a vitamina D, que vocês viram lá, que ela tem 2 sítios de absorção e até no final do intestino eu consigo absorver a vitamina D, então, efetivamente, eu vou ter que complementar a vitamina D se ela estiver baixa ou em rangos baixos, porque me altera a imunidade e porque é uma vitamina que, se a gente não toma sol, se a gente não faz determinadas coisas de forma normal, não há absorção, não há fixação dessa vitamina que precisa do sol para ser fixada. E hoje em dia, com os bloqueadores solares, para não dar as rugas, para não dar as manchas, saímos pouco no sol e tal, e quando tomamos sol, tem que ser um horário adequado, eu não posso ficar meia hora no sol ao meio-dia, mas consigo sim ficar no sol mais tarde. Olá, Vitor, eu sei que hoje temos aqui um assunto específico com o futebol, mas fico contente que você esteja aqui. E depois pode ver, eu sei que você não é adepto, mas pronto, por se acaso. Sei que vai ficar gravado aí, então se depois puder, você assiste depois. Beijinhos para ti. Então aqui é bem importante ter essa noção. A Fátima que chegou faz um pouquinho também, hoje eu cheguei mesmo atrasada e a Fátima também chegou um pouquinho mais tarde. Fátima, eu já falei bastante aqui da questão do ferro, mas volto e comento aqui uma coisa importante, que é efetivamente quando temos deficiência de ferro, nós vamos... As deficiências de ferro podem acontecer por N problemas, não precisa ser bariátrico para ter anemias, tá? Então é bem importante. Eva, um beijinho para ti. Não precisa ter aqui não tem que ser bariátrico para ter anemia. Então vamos ter que efetivamente ter um maior aporte de ferro, que o ferro também a gente faz à parte. Às vezes é melhor tomar uma vitamina sem ferro para complementar em ferro depois e fazer uns complementos até muito melhores. Então a Cristina está perguntando uma coisa: de quanto em quanto tempo se faz análise? Normalmente cada 6 meses, ok? Cada 6 meses deve-se pedir as análises para ver como é que está. E isso aqui funciona lindamente. Se fazem as análises direitinho a cada 6 meses, a gente vai checando como é que tá. Normalmente, se é um pedido grande de vitaminas, há 2 delas que são efetivamente um pouco mais custosas, são mais caras.
porque custam mais para ser feita nos laboratórios. A maior parte das vitaminas não é cara. Vitamina D é cara para gente jovem, gente mais com mais idade muda completamente o custo, ok? É mais barato, tanto no público, em qualquer laboratório, porque há porque há um incentivo efetivamente em medir e dosar vitamina D, porque as pessoas com mais idade têm normalmente mais deficiência. Então, se pede e não deixem de fazer quando forem dosar vitaminas, mesmo as pessoas que estão aqui vendo que não são bariátricos, tá? Eu tenho análises marcadas e vou pedir fazer a dosagem de vitamina D, porque eu estou suplementando vitamina D já há algum tempo. E então, quero ver como é que está a minha dosagem, porque eu tenho feito 2.000 unidades diárias. E essa que eu muitas vezes recomendo é a mesma que eu tomo. Tem outra coisa interessante, só para fazer aqui uma parte. Eu não recomendo nada que eu não tenha aprovado, ok? Eu não sou daquelas mães que ia dar um remédio para meu filho e provava primeiro. Não. Se é para ele, é para ele. Mas eu recomendo o que eu compro, o que eu faço para mim. Então, a mesma vitamina D que eu recomendo para vocês é a mesma que eu faço. E eu estou fazendo 2.000 unidades diárias, aqui fazemos eu, meu esposo e fazemos todos aqui em casa, efetivamente. A vitamina D, faço o hercêutico, faço o coenzima Q10, que esse é outra coisa à parte, que não entra em vitaminas e minerais como tal. Nós vamos falar a parte especificamente depois de suplementos, que a gente já vai ter chance de falar. E essa eu faço e eu percebo a diferença quando eu faço, eu me sinto muito melhor. Que é uma das vitaminas que eu ia recomendar para uma paciente nossa, que é a Carla, que ela efetivamente vai funcionar muito bem com a coenzima Q10, e é efetivamente muito boa. Então, disso nós vamos falar ainda um pouquinho mais para frente. Sim, pode-se pedir ao médico de família para solicitar uma análise para ver como é que estão as vitaminas. E se explicam aí efetivamente que é bariátrico e tal, convém fazer. Normalmente, todos os sítios que fazem as cirurgias, de tempos em tempos, pedem para ver como é que estão essas dosagens. E se há alguma vitamina especificamente ou algum mineral específico mais baixo, que é feito na análise, nós suplementamos a parte. Então, isso não é nada de outro mundo. Oi, Vicky, um beijo para ti. Então, aqui é bem importante tentar fazer. Com relação à suplementação, a esse tipo de situação, não precisa ser só bariátrico, tá? Se a gente tivesse uma alimentação excelente, que comesse verduras e frutas todos os dias e fosse tudo assim lindamente e perfeito, não é que não precisasse ter as vitaminas, é que a gente tá baixo situações de contaminação ambiental sempre. Então, efetivamente, Helena, já te respondo. Efetivamente, a gente deve fazer alguma suplementação. Por quê? Porque nós gastamos mais da conta. As vitaminas são hidrossolúveis, nessas que a gente tem falado ultimamente, inclusive a de hoje. As lipossolúveis, sim, ainda existe uma parte que nós vamos ficar em processo, porque isso aqui é muito assunto para um momento só. Senão é sempre aquela coisinha tudo muito rápido e tal e qual, e não fixa nada. E a ideia é que realmente se perceba a necessidade e o porquê e as zonas de absorção. E então, nas pessoas normais, tidas normais, ou seja, que não são bariátricas e que não fizeram nenhum tipo de procedimento, também deveriam fazer algum complexo vitamínico. Desse ponto de vista, não tem que fazer todo o tempo. Pode fazer por um tempo, depois descansa. Quem é desportista no início da temporada não vai fazer, vai trabalhar a usar as suas próprias reservas. Mais para frente, sim, se complementa e se suplementa efetivamente em momentos específicos. Mas aí um dia a gente pode falar para os bariátricos que são desportistas ou que querem... Eu tenho muito bariátrico que é desportista hoje em dia. Eu tenho uma pacientinha que é fabulosa e hoje em dia faz maratonas e corre imenso. Ok? Então, tem outros que caminham muito, que está aqui presente, inclusive. Então, há determinadas situações, vitamina D ele está ótimo, porque está bronzeado e bonitão. Agora, há algumas vitaminas que realmente a gente precisa ter. Então, à parte. E então, a gente pode suplementar especificamente nesse momento. Então, aqui, a Helena me comenta que tem um processo de celíaco, ou seja, tem aqui algo específico e com déficit de algumas vitaminas, que isso também acontece por causa da absorção, que é a nível intestinal, ok? E então essas análises devem ser feitas com mais regularidade. Cada 6 meses é suficiente, a não ser que tenha crises pontuais e que esteja com um processo assim um pouco descuidado ou que tenha uma alimentação
que esteja realmente um pouco fora do padrão. Mas caso contrário, cada 6 meses seria ótimo fazer. Se vai fazendo e tá tudo bem, ótimo. Se tem aqui alguma deficiência e não consegue correção, então de 3 em 3 meses, pelo menos num período assim, meio ano, fazem 2 vezes, vê como é que está. Se consegue nivelar no segundo momento, depois dos 3 meses, já pode passar para os 6. Então não tem que fazer efetivamente aos 3 meses. Por quê? Porque já viu que essa quantidade fica boa das vitaminas e fazer sim um complexo vitamínico. Por quê? Quando o celíaco tem determinados detalhes, há um achatamento das vilosidades dentro do intestino, então se absorve mal também, tanto as vitaminas, e por isso às vezes tem perda de peso, tem algumas situações aqui específicas. Aí o que a gente vai fazer? Vai dosar, ver como é que tá, se tem que suplementar, se suplementa. Aos 3 meses, volta a dosar. Se há que suplementar alguma coisa à parte, se suplementa e aí já pode fazer a cada 6 meses. Ok? Por quê? Porque a gente consegue efetivamente buscar aqui uma variabilidade adequada e consegue ter uma quantidade que é suficiente. Aí fica tudo ótimo. E isso aqui funciona lindamente. Então, isso é que faz toda a diferença nessa situação das vitaminas e dos minerais. Mas é que é engraçado, né? Porque vitaminas e minerais, é uma coisinha tão banal, assim, toda a gente tem na farmácia, não sei o quê. Mas é tão importante para o organismo as ditosas vitaminas e minerais que realmente fazem toda a diferença de você se sentir com energia, de se sentir bem, de se sentir disposto, com disposição. Às vezes só o fato de ter ferro baixo dá um cansaço absurdo, que a pessoa fica letárgica, fica mal-humorada, fica cansada, fica irritada. E às vezes só por efetivamente repor essas vitaminas, de tempo em tempo a pessoa já se sente melhor. Eu vou lhes dizer uma coisa, eu percebo, quando eu não faço as vitaminas, eu percebo diferença. Quando eu faço, me sinto bem, não me sinto nada diferente, mas quando eu deixo de fazer, sim, percebo. Ou seja, realmente complementa a alimentação. Por quê? Porque às vezes nós também, por manter um peso, ou por isso ou por aquilo, às vezes comemos menos da conta. Não estou dizendo que é para comer mais, não, porque nós não vamos comer mais. Eu sempre digo, ninguém engorda comendo fruta e vegetal, ok? Não, esqueça. A gente engorda comendo aquilo que não deve comer em excesso, ok? E pão é muito bom, mas em excesso causa problema. Então, desse ponto de vista, se a gente faz isso aqui, efetivamente precisamos melhorar. A questão das dores, às vezes, tem deficiência de magnésio. Ok? E o magnésio sim trabalha um pouco nesse relaxamento da fibra muscular. E aí o que nós vamos fazer? Às vezes só repor o magnésio um pouquinho melhora. Então, Fátima, tem que pensar e ver como é que estão as tuas últimas análises, ver se tem alguma magnésio um pouco mais baixo. Se não tiver, nós vamos fazer, pode suplementar um tempinho o magnésio, faz aí uma caixinha, dura um mês e às vezes só isso melhora, mas temos que efetivamente ver se é isso, se temos umas varizes, se temos algumas outras coisas que estão aqui prejudicando o que é a circulação dos membros inferiores, que podem causar um pouco mais de dor nas pernas, ok? Mas isso é algo que a gente tem que falar. Aqui nós temos presente que acaba de chegar uma menina muito querida que chama Alice e nós vamos aqui já fazer uma publicidade, porque nós vamos trabalhar, e a Alice está convidada, a gente vai trabalhar sobre kombucha. Ela é a gênio da kombucha, é uma das experts em kombucha aqui em Portugal, e ela também é bariátrica, que não é segredo para ninguém, e ela vai falar um pouco sobre isso numa próxima live que nós vamos fazer. Acho que está marcado para a semana que vem. Depois eu confirmo horários, porque eu sou aqui péssima, eu tenho que buscar as agendas e checar isso aqui. Salomé, um beijo para ti. E vamos ter que checar essas coisinhas aqui. E ela vai falar sobre kombucha e probióticos e vai dar aqui como um pequeno... não sei se a gente vai fazer um workshop. Provavelmente na live não vai ser o workshop, mas vamos falar e explicar uma série de coisas e vamos ver a facilidade e a maravilha que é para poder fazer isso aqui dentro da nossa casa e trazer uns probióticos aqui fantásticos para a gente poder utilizar e melhorar o intestino. Então, hoje tem outra coisa muito engraçada que já está na hora de terminar, mas como faltou eu cheguei 1 minuto tarde, é só mesmo para contar para vocês que tive aqui um outro paciente no dia de hoje, que foi muito interessante, que ele disse que não tem vontade de determinadas coisas de comer mais.
E efetivamente tem a ver com os probióticos. Quando a gente vai modificando a alimentação, há determinadas coisas que a gente perde a vontade de comer, desde que tenha uma modificação também da flora intestinal. E por isso fazer o à parte aqui para os probióticos, que a gente vai falar na sequência, porque depois nós vamos ter efetivamente até as vitaminas e os minerais são melhores absorvidas. Por quê? Porque os probióticos também dentro disso, ajudam aqui vamos dizer, numa melhor saúde desse intestino. Consequentemente, o que eu vou ter? Melhores locais de absorção, e os que ficam residuais na absorção vão estar melhores trabalhados, incluindo também na parte dos indivíduos que têm problemas a nível intestinal de todo tipo. Então, eles melhoram toda essa saúde do intestino, e por isso aqui vai facilitar a absorção de todas as vitaminas e minerais, tudo que a gente vai falando aqui. Então, exatamente, a Mayara está comentando que perdeu a vontade de comer doce. Efetivamente, e é assim, quanto menos você come, menos descarga de insulina também tem, melhor a saúde intestinal, menos necessidade tem. Pessoas que estão acostumadas a comer aquela comida que é assim, que tem um M amarelo e vermelho todo o tempo, estão dependentes disso e comem muito porque tem bactérias que adoram aquilo. Então acaba existindo aqui uma necessidade de manter essas bactérias, e elas induzem a que você tenha vontade de comer esse tipo de comida, ok? Parece assim, meio puxado dos cabelos, mas quimicamente e efetivamente, bioquimicamente, é o que acaba acontecendo, a ditas palavras grossas, né? Não estamos aqui entrando em bioquímica, nem coisa específica dessa produção, mas é isso que acontece. Então, efetivamente, Tereza, nós vamos aqui quase nos despedindo, mas depois você olha lá e abra isso e vamos falar. Olha, aqui tem um outro tema interessantíssimo, eu adoro isso, que vocês compartam, que vocês falem e que vocês digam coisas que querem saber. Então aqui tem vai ser um tópico do nosso live, antinutrientes, ok? Que também é um termo muito interessante, que abrange não só para bariátricos, mas para todas as pessoas. Os antinutrientes, vai estar marcado, já vamos anotar aí os antinutrientes, estão a me escutar e é para anotar, para a gente pôr aí na nossa lista, porque temos aqui uma lista, já está tudo mais ou menos organizado. Depois vamos ter com a fisioterapia, tem várias coisas que já estão marcadas, mas a gente vai avisando, eu sim aviso um pouco em cima da hora, quase sempre no mesmo dia, mas vou efetivamente colocando para vocês e vamos falando. Então, nossas terças-feiras vão continuar às 7, tá bem? Só que eu é que tive hoje um compromisso, porque aqui vai haver um feriado e tiveram que puxar as minhas consultas que eu tinha na quinta-feira para o dia de hoje, e alterou aqui o meio de campo. Portanto, Lili, vai ficar aí sim, tá bem? E vai ficar gravado aqui. Então, eu vou me despedir de vocês, porque senão já vou levar um puxão de orelha, porque aqui já vamos dizer que o tempo está a acabar. Efetivamente está. Obrigado pelos coraçõezinhos. Vamos então falar sobre isso e peço imensa desculpa, mas o tema das vitaminas e minerais não acaba por aqui, ok? Isso é uma tônica que nós vamos ter. Depois vou falar especificamente sobre o que são as lipossolúveis, a vitamina K e algumas outras coisas, e a vitamina E, ok? Que tem aquelas pessoas que querem ter filhos e que fizeram a cirurgia justamente para baixar de peso, para poder entrar aqui no processo de fertilidade. Vamos falar um pouco sobre isso também, um pouco mais para frente, e tem uma série de outros detalhes que, portanto, vai ter uma parte 3, ok? E se não, uma parte 4, mas a parte 3 vai ter. Depois nós vamos falar especificamente de outros elementos que são mais suplementos, que entram aqui e funcionam isso aqui bastante bem. Então, olha, o meu beijinho para todos, o meu muito obrigado, e pela vossa paciência de ficar esperando aqui muitas vezes. Peço imensas desculpas. Na próxima terça-feira vai ser o meu horário certinho, tá bem? E então, vamos falando, vai ficar gravado, e o que vocês tiverem de dúvidas ou de sugestões, por favor, escrevam lá embaixo, que dá imenso jeito, porque assim a gente vai de encontro ao que vocês querem também, e aqui funciona bastante bem. Então, o meu muito obrigado. Minhas desculpas novamente pelo horário, e até a próxima, ok? Um beijinho a todos, um bom descanso para todos. Adeus.